Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Quantos estão felizes nessa noite, digam amém? Glória a Deus por isso, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Que festa maravilhosa! E não é somente pelas apresentações, mas o mais maravilhoso é ver cada um entregar o seu melhor para o Senhor, não é verdade? Desde o que está aqui, dando abertura no culto, a cada um que faz a sua ministração, que entrega para o Senhor o seu melhor. E eu quero dizer para você que você faz parte dessa igreja, você faz parte dessa história. Ah, mas eu estou aqui pela primeira vez. Você faz parte dessa igreja, você faz parte dessa história. Amém? Só existe uma celebração hoje de mais um ano dessa igreja, porque pessoas como você, como eu, estão se decidindo a cada dia pelo Senhor. Estão acreditando, estão ouvindo e estão reconhecendo, como nós estamos cantando aqui desde o início desse culto, que só há um que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Então, que você continue entregando esse culto para o Senhor. Eu quero agradecer cada um que se empenhou para entregar o seu melhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor, nada que nós fazemos para Ele é em vão. Tudo que nós entregamos para Ele tem sempre um objetivo, tem sempre uma resposta, porque Deus, Ele sempre anseia se comunicar comigo e se comunicar com você também, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite, uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração e a Carol falou, e desde o início desse culto nós estamos declarando essa palavra, que o tema desse aniversário da igreja é céus abertos. Diga comigo, céus abertos. Amém? Eu quero falar para você o que é quando nós declaramos e falamos essa frase, céus abertos. Como que nós podemos abrir o céu? Talvez quando você ouve falar assim, olha, né, o céu está aberto, o sol está, o dia está lindo. Pode ser também. Só que quando a gente fala, segundo a Bíblia, de céus abertos, a gente vai poder observar aquilo que Deus está falando comigo e com você. Se existe céus abertos, é porque também existe um céu fechado. Então, o que nós podemos fazer para vivermos essa palavra de céus abertos sobre a nossa vida? Eu quero convidar você a ler comigo, vai colocar ali no Data Show. Obrigada, gente. Está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 55 e o 56. Diz assim: Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então o que ele disse? Vejo os céus abertos. Você vê os céus abertos aqui hoje? Você está falando isso não é porque você consegue enxergar aqui através desse teto. Mas quando nós falamos sobre céus abertos, quando a palavra de Deus fala que o céu se abre, quando Estevão disse isso, quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro homem que foi morto pelo Evangelho. Foi o primeiro que, por obediência, por amor à palavra, por anunciar a verdade, ele entregou a sua vida. Por que ele entregou a sua vida? Porque naquela época não podia falar. Inclusive, na ocasião em que Estevão declarou essas palavras, tinha lá um homem chamado Paulo. E Paulo estava lá porque ele era um dos perseguidores dos cristãos. Só que aquele homem chamado Estevão, ele tinha uma paixão tão grande por anunciar o Evangelho, por falar da palavra, por falar das experiências que a palavra de Deus traz, que a Bíblia diz que ele abre a sua boca e ele continua dizendo, para você ter uma ideia, no capítulo 7 do livro de Atos, olha para você ver, nós vemos o versículo 55 e o 56. Porque nesse capítulo 7, Estevão, ele simplesmente
faz a declaração completa de toda a obra de redenção, de salvação e de transformação da vida de todo ser humano. Ele estava tão cheio, e você pode observar que diz que Estevão cheio do Espírito Santo, Estevão cheio do que falar, Estevão cheio da presença de Deus, diz, e ele fixando os seus olhos. O Espírito Santo, ele levanta os olhos para o céu e ele viu a glória de Deus. E diz que ele falou assim, olha, eis que eu vejo os céus abertos. Irmãos, por que a gente pode falar que o céu está aberto? Primeiro, o que faz o céu estar aberto é a obediência. O que faz o céu abrir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje o céu está aberto, amém? Só que eu posso manter isso sobre a minha vida, ou eu posso escolher viver debaixo de um céu fechado. E quando a gente fala sobre isso, os céus abertos, cada vez que a gente decide cumprir o ID de Jesus, e é o que essa igreja tem feito há 8 anos. Todas as vezes que alguém decide cumprir o ID, anunciar o evangelho, irmãos, talvez você está chegando aqui hoje pela primeira vez e você não sabe. Mas olha quantas pessoas estão aqui nessa casa hoje. Sabe quantas pessoas tinham no primeiro culto que nós fizemos, lá na garagem da casa da minha mãe? Exatamente 11 pessoas. 11 pessoas estavam ali, debaixo de uma ordem, de uma orientação, de obediência a Deus. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, e Ele vê obediência na nossa vida, irmão, sabe o que significa céu aberto? Significa favor de Deus. Significa acesso. Todas as vezes que alguém está cumprindo, sabe por que o céu está aberto aqui hoje? Porque nós estamos cumprindo o ID. O que é esse ID? Anunciando o evangelho, anunciando a palavra. Então todas as vezes que alguém está anunciando a palavra, os céus estão abertos. Quando você está falando da palavra, lá no seu trabalho, na rua, na fila do supermercado, dentro do ônibus, na van, no trânsito, não sei aonde, eu quero te dizer, os céus estão abertos sobre a sua vida. Todas as vezes que você está dizendo isso, que eu estou declarando a palavra, nós estamos justamente debaixo do céu aberto. E se pudéssemos ver o céu sobre a nossa cabeça quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos falando do que realmente importa, que é a palavra, que é o amor de Cristo, nós faríamos mais isso. Se a gente pudesse perceber humanamente que nesse momento aqui agora, existem um exército de anjos que estão sobre esse lugar, ministrando o poder de Deus sobre nós, porque os céus estão abertos. Existe um favor de Deus sobre a nossa vida, nesse lugar, exatamente agora. Irmãos, como que o céu se abre? Quantos aqui estão participando de uma célula? Levanta a sua mão. Quando nós estamos lá nas nossas células, pregando a palavra de casa em casa, naquele local, sabe o que acontece? Os céus se abrem naquele lugar, são anjos subindo e descendo, milagres acontecendo, casas sendo abençoadas, famílias sendo abençoadas, ruas sendo transformadas, realidades sendo mudadas. Da mesma forma que às vezes no local, quando existe uma pessoa que está cometendo um crime, quando existe uma pessoa que está prejudicando outra, estão abertas brechas no mundo espiritual, maligno. Da mesma forma, no mundo espiritual, quando nós estamos obedecendo a palavra, quando você está se rendendo ao Senhor, os céus estão abertos sobre a sua vida. Amados, sabe por que o Senhor nos entregou essa palavra? Quando fala de céus abertos, significa, e é isso que eu quero fazer aqui com você nessa noite, eu quero fazer a declaração de fé da Igreja Braço do Pai. Sabe qual é a declaração de fé da Igreja Braço do Pai? A primeira mensagem que eu preguei aqui no primeiro culto dessa igreja, há 8 anos atrás, 1 Coríntios capítulo 13, porque se não tiver amor, de nada vai valer. Podemos entregar o nosso corpo para
para ser queimado, podemos entregar todos os nossos bens aos pobres. Se o que nós fizermos não for por amor, irmãos, nada vai adiantar. A palavra do Senhor diz que se não for por amor, seremos como um sino que retine. Sabe o que é isso? Nós vamos fazer só barulho e no final das contas só vamos incomodar a audição das pessoas, mas não vamos gerar transformação, não vamos gerar salvação, não vamos gerar arrependimento por meio da palavra. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você precisa abrir o céu sobre a sua vida. Você precisa abrir o céu sobre a sua casa. Você precisa abrir o céu sobre a sua vida. E sabe como nós abrimos o céu? Repito para você: obedecendo a Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Após todos serem batizados, quem vai ser batizado? Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que Jesus é batizado. Quando Jesus Cristo está sendo batizado, será que ele precisava ser batizado? Porque batismo é arrependimento de pecados. Jesus pecou, amados? Não. Por que Jesus se batizou? Porque ele era obediente. Ele poderia ter questionado e dito: não, eu não vou me batizar porque eu sou Jesus Cristo. E quantas pessoas estão vivendo debaixo de um céu fechado por causa de desobediência? Dificuldade de submeter as suas vidas a Cristo. Dificuldade de render os seus corações e dizer: Senhor, eu reconheço que nada eu posso fazer sem Ti. Irmão, sabe o que essa igreja comemora? Centenas de vidas que já foram alcançadas pelo Evangelho. Irmão, se todas as pessoas que passaram aqui durante esses 8 anos estivessem aqui dentro hoje, nós não conseguiríamos colocá-las aqui e ficaria a rua lotada de pessoas. Se todas as pessoas que acompanham a transmissão desse culto agora e têm acompanhado as mensagens que são pregadas aqui, estivessem aqui, deixa eu contar para você uma coisa: essa rua não caberia. Porque são centenas de pessoas que estão tendo a oportunidade de abrir o céu na sua vida através da obediência. É por isso que muitas vezes tem pessoas que dizem assim: olha, nada na minha vida dá certo. Não é que nada dá certo, é que você está tentando fazer certo da maneira errada. É que nós estamos tentando dar certo na vida, dar certo nos sonhos, dar certo nos planos, da maneira errada. Eu costumo dizer que tem muita gente fazendo a coisa certa, porém procurando de maneiras erradas. Querendo coisas certas, mas procurando em lugares errados. Foi isso que Jesus fez, e a palavra de Deus diz que Jesus, quando foi ser batizado por João, João pergunta: Senhor, mas eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E Jesus fala para ele assim: olha, João, é necessário que você faça isso para que a palavra do Senhor se cumpra. Sabe o que faz o céu se fechar sobre a vida de qualquer um? Desobediência. Você pode tentar fazer tudo que você puder. Você pode ir para todos os lados. Se não obedecer ao Senhor, amado, você pode ter todos os talentos. Você pode ter dom, e eu vou te falar: talento te faz chegar em algum lugar. Mas sabe o que te mantém lá? Caráter. Tem muitas pessoas que chegaram lá. Quantas pessoas que foram bem-sucedidas, conquistaram tantas coisas, porque eram talentosas, eram inteligentes. Mas o que te mantém no lugar é o caráter. Sabe o que é o caráter? É um caráter que entende que precisa obedecer a alguém que está acima de todas as coisas. Foi isso que Jesus fez, e a Bíblia diz que quando, no momento em que ele foi batizado, a Bíblia diz que o céu, o quê? Se abriu. E eis que uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que ele estava falando? Só porque Jesus estava cumprindo o batismo? Não, obediência. Sabe o que faz o céu se abrir sobre a nossa vida? Sabe o que nos dá acesso? É justamente isso, uma postura de obediência ao Senhor. E sabe, amados, é isso que nós temos feito aqui, obedecido ao Senhor. São 8 anos nos mantendo fiéis à palavra que Deus nos entregou, com todas as dificuldades que você pode imaginar, com todos os desafios. Mas certa vez o Senhor falou comigo na palavra em Apocalipse e falou assim: olha, vocês têm pouca força, mas tem uma coisa que tem agradado em vocês. O que tem me agradado é o seguinte:
vocês estão permanecendo fiéis. Querido, você pode não ter recurso, você pode até não ter talento, você pode até não ter um nome de prestígio, mas se você tiver obediência ao Senhor, Ele vai te colocar em lugares onde ninguém mais pode te colocar. Se você e eu tivermos um coração rendido, sabe, querido, em outro momento que a palavra diz que o céu estava aberto, a Bíblia diz que Davi, em 1 Crônicas 21, do 26 ao 27, diz que Davi foi ofertar ao Senhor. Diz, e Davi edificou ali um altar. E ele invocou o nome do Senhor. E o Senhor lhe responde. Você sabe o que faz o céu estar aberto sobre a minha vida e sobre a sua vida? A capacidade que nós temos de ofertar a nossa vida ao Senhor. Sabe, querido, nós aqui na igreja pregamos sim sobre prosperidade. Nós pregamos sim sobre entregar dízimos, sobre entregar ofertas. Mas sabe o que nós temos ensinado aqui esses 8 anos? Se você não entregar o seu coração para o Senhor, pouco importa o serviço que você oferece no altar. Se você não entregar a sua vida aos pés do Senhor, pouco importa se você está na recepção, se eu estou aqui pregando, se eu estou cantando, se eu estou dançando. Porque tudo que vai nos restar é a entrega do nosso coração. É por isso que a palavra diz que nos últimos dias Ele vai receber a muitos. E vou te contar uma notícia. Sabe essa pessoa que está do seu lado aí? Dá uma olhada para ele, uma olhada para ela. Fala com ele assim, olha, te vejo lá. Sabe aonde? Todos nós vamos ter que comparecer no tribunal diante de um só. E é Ele que vai dizer se o que você fez e eu também agradou o coração dele ou não. A palavra de Deus diz que todos vão ter que prestar contas do que fizeram nesse corpo e fora dele. E aí muitos vão dizer, Senhor, mas eu fiz milagres em teu nome. Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. E o que ele vai dizer? Afasta de mim, porque eu não te conheço. Significa que enquanto nós estamos preocupando com o olhar de todos, na verdade, um dia nós vamos ter que estar sobre o olhar de um só. E é Ele que vai dizer se o que fizemos agradou a Ele ou não. Você quer agradar a Deus? Quer ter o céu aberto sobre a sua vida? Oferte o seu coração por inteiro para aquele que é digno. As pessoas estão acostumadas a achar que religião é isso aqui, ó. E às vezes elas dizem um para o outro e falam, mas você é um religioso, você fica na igreja todo dia. Isso não é religiosidade. Não é religiosidade você praticar, estar num culto, estar numa celebração. Fulano é religioso porque ele não sai da igreja. Querido, procura saber melhor o que você está falando. Porque religiosidade não significa práticas dentro da igreja. Religiosidade significa um coração que faz algo e se julga ser melhor do que os outros. Isso é ser religioso. É quando uma pessoa já recebeu a palavra, quando recebeu o evangelho, e aí ela olha para o outro e fala, isso aí não serve a Deus, não é nada, não é ninguém, bom sou eu. Isso é religiosidade. Um coração que não se rende, mas julga. Um coração que não obedece, mas critica. Um coração que não se rende, mas busca o tempo inteiro pontos para criticar e oprimir o próximo. Queridos, por que céus abertos? Porque essa casa, essa igreja, esteve sim, debaixo dessa palavra durante esses 8 anos. Mas nessa noite eu quero declarar para você, que esses próximos tempos que nós vamos viver, vocês vão ver o que significa essa palavra. Céus abertos sobre a igreja Braço do Pai significa um tempo de alinhamento, de aprimoramento, um tempo de manifestação de milagres, de cura, de transformação. Esse tempo vai acabar? Não. O que eu estou dizendo é, preste atenção para você ver o que vai acontecer a partir de agora. O que eu estou dizendo para você é, quando Estevão viu os céus abertos, ele não estava numa festa. Quando Estevão viu os céus abertos, não é porque tudo estava às mil maravilhas, mas ele estava deitado sobre um chão, sendo injustiçado. Mas sabe o que fez ele ver céus abertos? O coração dele ansiava pela presença.
O coração dele queria mais de Deus. Não importa o tanto que ele foi apedrejado, não importa o tanto que ele foi humilhado, ele ergueu os olhos e disse: eis que eu vejo os céus abertos, e eu estou vendo anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E sabe o que ele disse? Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que faz a gente responder quando a gente entende essa palavra sobre a nossa vida? Você não fica procurando defeito nas pessoas para dizer: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Não. Sabe o que a gente aprende? Sabe o que eu aprendi durante esses 8 anos até aqui? Sabe o que eu aprendi? Que não é sobre os meus sentimentos. Às vezes as pessoas deixam de falar algumas coisas para nós porque pensam: será que eu vou chatear ela? Querida, eu já aprendi que não é sobre os meus sentimentos. Está acima do que eu sinto. É sobre quem me chamou. Quando a gente vive essa palavra, você não vai procurar responder fulano e falar: quem é você para estar do meu lado? Você nunca acreditou em mim? Você abre mão do seu direito de ser ofendido. Céus abertos sobre a nossa vida, debaixo da obediência, você entende que não importa quem não acreditou em você, não importa quem está te criticando, você sempre vai olhar para onde você tem que olhar e vai dizer: eu vejo os céus abertos, os anjos do Senhor estão aqui. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E o seu coração sempre vai estar aberto para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Querido, você quer céu aberto sobre a sua casa, sobre a sua família? Obedeça ao Senhor. Eu quero chamar aqui os meus pais, a minha mãe, meu pai. Alguém acha eles aí para mim? Eles estão em algum lugar. Pastor Washington. Nem sei de quem era essa água, gente. Agora ficou pensando em minha. Cadê? Amados, todas as vezes que a gente lê na palavra e que você vê que Deus fez algo extraordinário, e o céu se abriu sobre aquela casa, e o céu se abriu sobre aquela família, é porque teve um passo de obediência de alguém. Você está aqui, sabe por quê? Porque há mais de 2000 anos atrás, alguém obedeceu e se entregou na cruz no meu e no seu lugar. E viu os céus abertos, só que ele clamou por uma coisa que você nunca vai ter que clamar e nem eu. Ele disse assim: olha, Pai, por que o Senhor me abandonou? Amados, é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Quando a gente entende a palavra, os céus abertos sobre a nossa vida, é diferente. Jesus Cristo não estava preocupado dizendo: Pai, por que eles estão fazendo isso comigo? Ô Pai, por que o Senhor não me defendeu até agora? O Senhor sabe quem eu sou. Não, ele disse: Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque a maior dor de Jesus não foi ser cuspido. A maior dor de Jesus não foi ser traído. A maior dor de Jesus foi quando ele sentiu que ele estava sozinho sem Deus. Muitos de nós às vezes estamos preocupados com tanta coisa, queridos. E às vezes a gente se preocupa até e fala assim: ai, eu pequei, o que as pessoas vão pensar de mim? Você está preocupado com a punição? Ou você está preocupado com a distância que o pecado gera entre você e Deus? Quando Jesus decidiu obedecer, ele viu os céus abertos. E ele sentiu que o Pai estava o abandonando. Sabe para quê? Para que você nunca sentisse isso, e eu também. Querido, você pode até estar vivendo uma fase difícil na sua vida, mas tem uma coisa que ninguém aqui pode falar: é Deus me deixou. Ai, Deus me abandonou. Não, não. Você pode até não perceber, mas Deus nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Céus abertos é você entender que existe favor de Deus sobre a sua vida. Sabe, queridos, aqui está o pastor Washington, meu irmão. Essa é minha mãe, esse é meu pai. Tenho mais uma irmã que não está aqui com a família, mora fora. Ela e a família já tem algum tempo que estão lá. Senão também certamente estariam aqui. Aquele que está ali no teclado, fazendo fundo hoje, gente, pela primeira vez. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, está dando certo, irmão. Está dando certo, gente. Glória a Deus, amém.
Tem a Carol também, esposa do pastor Washington, que estava aqui ministrando com as crianças à frente. Está lá, deve estar lá com eles também agora. E cada um dos irmãos que estão aqui. Mas por que eu quero apresentar para você? Juntamente com as demais pessoas que estavam lá, nós estávamos na garagem de casa com essas pessoas e, por sinal, na casa da minha mãe. Então lá nós nos reunimos por 3 vezes. E logo em seguida Deus abriu essa porta aqui. E nós já iniciamos aqui o primeiro culto, dia 11 de setembro de 2016. Irmãos, e falando sobre céus abertos, eu não poderia deixar de falar. Por que vocês estão acuados aí? Chega pra cá, ué. Ninguém solta a mão de ninguém. Irmãos, há muito tempo atrás, a maioria aqui já ouviu essa história. Por causa da obediência de uma pessoa, os céus se abriram lá na nossa casa. Meu pai e minha mãe estavam divorciados. O casamento deles estava destruído. Meu pai já estava vivendo em outro lugar. Minha mãe conosco, nós 3 pequenininhos. E a minha mãe decidiu abrir o coração dela para Jesus. Decidiu ofertar a vida dela para Jesus. E através da obediência da vida da minha mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe começou a caminhar, começou a seguir a Cristo. E uma das coisas que eu mais valorizo é que a minha mãe não me ensinou a amar a igreja. A minha mãe não nos ensinou a amar a estrutura, mas uma coisa minha mãe nos ensinou: a amar a Cristo. Quando você ensina os seus filhos a amar a Jesus, eles vão aprender a amar o que Jesus ama. E Jesus ama a igreja. E eu amo a igreja. Quando você ensina seus filhos a amar a Jesus, eles vão amar o respeitar um ao outro. Eles vão amar andar debaixo de princípios. Eles vão amar obedecer, ainda que seja difícil. E foi o que eu aprendi. E foi a minha mãe que nos discipulou. O que é discipular? Irmãos, na verdade, Igreja Braço do Pai, eu quero corrigir, ela não começou dia 11 de setembro de 2016. Não começou lá na garagem. A Igreja Braço do Pai começou através da obediência de uma pessoa. Irmãos, toda quebrada. Com o casamento destruído, com as finanças destruídas, com os sentimentos destruídos, toda desordenada. Mas através da obediência dela, os céus se abriram sobre a nossa casa. Os meus pais permanecem casados. Os 3 filhos, para a honra e para a glória do Senhor, casados. Toda a família está rendida aos pés de Jesus Cristo. E hoje nós podemos dizer: nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Então essa é a Igreja Braço do Pai. Uma família servindo outras famílias. Nós acreditamos que o céu pode se abrir sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa igreja não é minha, não é do pastor Washington, não é da Tiana, não é do Edson, não é da Carol e nem do Israel. Esta é a igreja do Senhor. E da mesma maneira que o céu se abriu lá na nossa casa e mudou toda a nossa história, nós estamos debaixo dessa palavra na Igreja Braço do Pai. E eu declaro essa palavra sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os planos de Deus sobre você. E que aonde você estiver, que os céus se abram e que a manifestação da glória do Senhor aconteça por onde você for, querido. Nós queremos ver, e olha, amados, nós queremos ver o dia, e ele está próximo, em que muitas famílias como a nossa vão poder declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aonde você que está sentado aí, quem sabe sentindo que você está debaixo de um céu fechado, mas nessa noite eu quero declarar isso sobre a sua vida: há poder no nome de Jesus, e não há nada que Ele não possa fazer. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, querido. E eu queria pedir que, se você pudesse, você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Eu queria pedir todos, os irmãos que estão lá no portão, queria que vocês descessem aqui por alguns instantes. O pessoal que está no corredor aqui, na beira das salinhas também.
queria pedir esse favor para vocês, porque eu queria encerrar esse momento dessa forma, declarando a palavra do Senhor, queridos. Declarando que o favor de Deus está sobre a nossa vida. Declarando que, como nós cantamos aqui, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer na sua casa. Grandes coisas vão acontecer na sua família. E olha, amados, tudo que nós precisamos fazer é render o nosso coração em obediência, em devoção ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido fiel, a Tua palavra é fiel. Senhor, eu declaro, Pai, como a Tua palavra diz, porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Pai, nós não temos caminhado segundo o curso que muitos têm acreditado, mas nós temos caminhado pela Tua palavra, pelo poder do Senhor. E todos os que estão debaixo dessa palavra, esta palavra poderosa, viva e eficaz e suficientemente capaz de transformar os corações, de mudar histórias, de restaurar famílias, casamentos, relacionamentos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta hora agora eu libero sobre a Tua palavra que há um ambiente de glória aqui nesse lugar. Os anjos, as miríades de anjos do Senhor estão sobre nós ministrando, liberando transformação. Eu declaro, Senhor, os próximos anos serão anos de salvação, serão anos de batismos, serão anos de quebrantamento, serão anos, ó Deus, de abertura de novas células, serão anos, meu Pai, onde nós vamos viver a expansão do Senhor. Novos pastores serão levantados, evangelistas, mestres, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, apóstolos. Senhor, em nome de Jesus, que sobre cada coração aqui, essa palavra venha e venha inundar o nosso ser, e venha inundar a nossa mente. Pai, que haja um fortalecimento sobre cada um aqui, que em cada casa, em cada família, o poder de Deus seja atuante. Meu Deus, encha cada coração aqui. Senhor, a Tua palavra diz, o Senhor nos entregou essa palavra: eu sou a porta para as ovelhas que entrarem por este lugar encontrarão pastagem, serão saudáveis, elas se alimentarão de um alimento sólido, um alimento de fortalecimento. Pai, serão próximos anos de restauração. Meu Deus, vão ter pessoas aqui se levantando em ousadia, em coragem, em intrepidez, meu Deus, entregando as suas vidas por amor ao reino, por amor à obra do Senhor. Cada jovem, meu Deus, como a Tua palavra diz, serão tempos onde os jovens, eles vão profetizar, os velhos vão ter visões, e a glória do Senhor se manifestará sobre este lugar, e a glória do Senhor se manifestará sobre as nossas vidas. Betim, a glória do Senhor se manifestará sobre ti. Belo Horizonte, a glória do Senhor se manifestará sobre ti. Minas Gerais, a glória do Senhor se manifestará sobre ti. Brasil, a glória do Senhor se manifestará sobre ti. E nós declaramos que os céus abertos sobre essa casa serão vistos por 4 cantos dessa terra, que daqui saiam missionários, ministros, profetas do Senhor. Este será um tempo de lançamento aqui desse lugar. Muitos serão lançados daqui como flechas no alvo. Aonde você estiver, a presença de Deus vai incendiar, o Espírito Santo se manifestará, e a glória do Senhor encherá toda a terra, como diz a palavra do Senhor. Pai, assim nós cremos, nós declaramos, ó Pai. Deus, eu declaro também a comunhão sobre este lugar.
Eu declaro a unidade no corpo de Cristo. Senhor, nós não estamos aqui para gerar a unidade, mas estamos aqui para defendê-la, para lutar pela unidade, pela comunhão. Que no nosso coração seja gerada essa verdade todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Você que pode, solta a mão dessa pessoa, erga suas mãos bem alto, aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor. Nós te damos honra, te damos glória, nós te louvamos, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós continuaremos, nós não vamos parar, Senhor. Muitas almas, muitas vidas estão vindo. Existem multidões que estão chegando. A sua família faz parte, seus amigos fazem parte. Eis-nos aqui, Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Diga assim: olha, eu creio sobre a minha vida, os céus estão abertos. Aleluia, querido, glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Amados, nós já vamos caminhar para o encerramento. Mas antes eu queria agradecer a cada um de vocês. Amém, você também. Agradecer a cada um de vocês, né? Eu falei aqui da minha família, porque não tem como eu não falar, porque a gente não pode, irmãos, deixar nunca de reconhecer da onde nós viemos. Você só vai valorizar o que você conquistar daqui para frente se você valorizar da onde você veio. Nós jamais podemos negar as nossas raízes. E sabe, amados, vou dizer uma coisa para vocês, que a maior alegria que eu tenho não é só de ver cada um de vocês aqui, é saber que, como Noé, eu consegui trazer a minha família para a arca. Porque sabe, querido, se eles não vissem a presença de Deus em mim, eles jamais aceitariam isso. Se eu não tivesse um testemunho, uma vida de entrega, como que eu ia chegar para minha família e falar: olha, Deus me entregou uma palavra, nós vamos pastorear uma igreja junto com outras pessoas. Eles iam olhar para mim e falar: jamais, quem é você para fazer isso? E não, amados, a minha família, como a família de Noé, entrou na arca. Só que, glória a Deus, essa arca aqui, ó, não é só minha família, é a sua e muitas outras que também virão. Aleluia. Então eu quero agradecer, amados, tá? Eu gostaria de falar nome por nome aqui, mas existem pessoas que, claro, estão há mais tempo conosco desde o início. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês que estão chegando agora. Mas louvar ao Senhor, amados, porque tudo isso aqui só acontece porque Deus sempre levanta essas pessoas. Então, irmãos, olha, que o Senhor venha reconhecer, que o Senhor venha cumprir na vida de vocês. E tudo quanto mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. Amém? Eu queria pedir mais uma vez que você desse um aplauso agora por cada irmão que tem servido aqui nessa casa, cada um que tem contribuído, desde a limpeza, amados, aqueles que tocam aqui, irmãos. Nada do que você vê aqui acontece se não tiver pessoas envolvidas. Você que tem se voluntariado aqui, não importa como, sabe, querido? E você que quer fazer parte disso, eu quero te dizer que você é bem-vindo. Você que quer se unir como um membro da Igreja Braço do Pai, você pode fazer parte dessa família também, amém? Nesse próximo mês de outubro nós vamos ter café de novos membros, tá? Nós vamos explicar para vocês, não vai mais ser no domingo pela manhã como era, porque nós temos 2 horários de culto, domingo pela manhã às 9 e no domingo às 18h30. Mas nós vamos dar um jeitinho aí, porque nós não abrimos mão disso, tá bom, queridos? E queremos ter esse período de comunhão com você. Então você pode fazer parte da integração conosco. Nós vamos dar todos os avisos lá no aplicativo. Você que não tem um aplicativo da Igreja Braço do Pai, nós temos um aplicativo, viu? Você pode baixar ele, vai na sua loja aí, do seu telefone, e você pode colocar lá, Igreja Braço do Pai. É a igreja 24 horas com você aí no seu telefone. Tem uma
Bíblia já, que você pode ter acesso a todos os eventos, tudo que acontecer, chega notificação para você com palavras, orientações e muitas outras novidades que ainda virão. Nós estamos aí num período de integração com esse aplicativo, mas já tem sido uma grande bênção para a nossa vida e todos podem baixar, fazer o cadastro, tá bom? Para você poder ter acesso aí, amém? Amados, nós vamos terminar a pedidos, tá? Fazendo novamente a apresentação deles, gente. Olha, eu faria todas, tá? Faria todas. Mas não tem como, né, amados? Eles ganham o coração da gente, fazer o quê? Então podem vir, pode se posicionar aqui. Cadê a tia Carol? Eles vão apresentar novamente, tá? A ministração, a coreografia que eles fizeram aqui. Amém? Eles vão apresentar de novo e nós vamos ter esse privilégio, tá? Amados, quem está nos visitando hoje pela primeira vez, levanta a sua mão assim, deixa eu ver. Amém, glória a Deus, temos muitas pessoas, que Deus abençoe vocês, é um prazer tê-los aqui conosco. Voltem sempre, sejam muito bem-vindos. Essa casa ama pessoas e tem buscado a cada dia cuidar, anunciar a palavra e vivenciar o reino de Deus, amém? Vocês são muito bem-vindos aqui.